Aqui no Brasil, a tradição de Natal, como ele falou, é enfeitar a árvore, brincar de amigo secreto, fazer doações, reunir-se com amigos e familiares em volta de uma mesa farta e preparada com a ajuda de todos, onde pratos típicos são aguardados pelo ano todo. E que prato, viu? Porém, em algumas regiões aí do planeta, em outros lugares, essa época do ano é marcada por outros costumes, datas e até significados, né, Vitor? Exatamente, Nath. E por isso, hoje estamos recebendo aqui nos nossos estúdios o historiador Fonseca Neto para conversar sobre as diferentes formas de celebrar o Natal em diferentes culturas, né, pelo mundo. Inclusive, dá boa tarde aqui para ele. Seja bem-vindo ao Antenados. É um prazer ter o senhor aqui no nosso programa, viu? Boa tarde. Seja bem-vindo. E olha, professor, já queria até lhe perguntar, porque tem muita gente que sabe a origem do Natal, mas historicamente, como surgiu essa data e como ela evoluiu ao longo dos séculos? Essa data e essa festa começam muito anteriormente na história humana. É muito recuado no tempo. É a data, a celebração mais antiga que a história humana conhece. Porque celebra o próprio nascimento do mundo e nele as pessoas. Né? Sim. Só convido aqui a todos a fazer um raciocínio. Estamos aqui falando e pensando, e é assim que nós pensamos nesse lugar do mundo, Brasil, Ocidente, né? No Natal cristão, como aqui está ressaltado. Sim. E ressaltado corretamente. Só que eu quero convidar a todos, né, se o Natal cristão tem aí 1.500 anos, 2.000 anos, que é a data provada, né, que existiu Jesus, né, ele nasceu, eu convido a que todos pensemos, façamos uma abstração sobre o tempo, né, e recuemos antes de Cristo cerca de 25.000 anos. Muita coisa. Nossa. Então, o Natal, Cristo, para o tempo em que se celebra, foi ontem que ele nasceu. Né? Então, essa data, esse tempo, Natal é um tempo, que sempre se celebrou nas estações da rotação da Terra. Né? Os humanos, quando tomam consciência da sua existência comum, buscam explicações para a sua existência e encontram na passagem do tempo insistente. Então, essa é uma festa solsticial, né? Que existe uma mudança de estação perceptível, né? Que em todo o mundo e em todas as culturas de todos os tempos se celebra. Né? O cristianismo, por que tem esse grande significado? Porque Cristo nasceu nessa época. Cristo veio ao mundo num tempo que o mundo celebrava o nascimento de Deus. Por quê? É o nascimento do sol. Daqui a 3 dias começa o verão. Aqui no trópico. Em outros lugares é o inverso. Né? Então, essas festas de mudança é como se o mundo estivesse nascendo a cada 6 meses. Né? Porque estamos exatamente há 6 meses do outro grande ciclo que a humanidade celebra há 30.000 anos, desde o Neolítico, né? Que são as festas juninas. São os 2 grandes ciclos da história humana, né, que o mundo recomeça. É justamente, se a gente olha a nossa percepção comum, como o Sol ele vai de um horizonte a outro, entre 24 de junho, que é o solstício de inverno no trópico, e o dia 21 de dezembro, 22, que é o solstício de verão, esse que daqui a 3 dias viveremos. É por isso que o Natal é nessa época, porque é o nascimento do tempo, é o nascimento do Sol, e o Sol foi considerado, né, o Pai, o Rei, o Deus, durante milhares de anos. O Sol foi considerado Isso Deus. foi diferença. Portanto, o nascimento do Sol, ele nasce de novo, de 6 em 6 meses, né? Quer dizer, fecunda, que é o ciclo das festas juninas, que aqui para nós se chama de Juno, mas festa de Juno, do deus Juno, muito antigamente e tal, da ancestralidade. Eu quero fazer essa lembrança, né? Que o nosso Natal cristão, ocidental, é forte demais mesmo. Sabe? Sim. É tempo de celebração que até as pessoas que não tinham ainda consciência plena da sua humanidade, coisa que eu acho que nós temos, né? Já celebravam. Quer dizer, é uma celebração que a natureza nos coloca diante dela, né? Para agradecer os seres pensantes, que fazem perguntas, né? De onde nós viemos, é lógico que vamos celebrar e tal. Quer dizer, com um Deus cristão, um Jesus, um Filho de Deus, como diziam os hebreus, né? Veio ao mundo nessa época, se encaixou. Nem se sabe, assim, com muita exatidão, se Cristo nasceu mesmo
nesses dias. Fato é que a existência dele, né, corresponde a uma tradição que se contava antes. Afinal de contas... Em outras formas de cultura, né? Em outras formas anteriores de cultura. Né? A cristã só tem 2000 anos, porque é depois que ele nasceu, evidentemente. Né? O Deus, digamos, histórico, né, que nós conhecemos, que o nosso tempo conhecemos, que os 2000 anos passados. Aliás, um tempo que é contado da nossa maneira. Quer dizer, há lugares no mundo ainda hoje, como a China, Israel, outros lugares, que nem é 2000. Né? Quer dizer, o ano 5000 e tanto, ou o ano do dragão, o ano, quer dizer, as culturas locais vão significando. O que eu acho muito importante realçar, daí esse programa, né, chamando a atenção disso, isso que é muito bom, muito bonito, uma época linda de nós viventes desse tempo, né? Que devemos celebrar com todo vigor, né? Porque é o peso disso, é o significado que tem para a gente pensar na passagem do tempo. E por que não na nossa finitude? Pensar na finitude para valorizarmos extremamente, né, o viver, né, que é curto. Para a gente pensar também que o mundo é muito longo. O mundo não fomos nós que inventamos. Né? É algo que se acumula. A história humana, a experiência humana, ela é muito longa. E é muito bom se lembrar desse jeito para que nós valorizemos a vida. Sejamos fraternos. É uma época do convite ao fraterno, que é festa de comunhão, é festa de comungar, é festa de gente que vai construindo a experiência junto, coletivamente. Esse tempo é um convite que nos incita por tudo. Então, saber dessas histórias tão longas, de tantos ancestrais, de todas as épocas, em todo lugar, pode não ter agora nesse solstício, mas tem uns mais fortes, uns mais fracos, dependendo do lugar, que algumas pessoas foram calendarizando a contagem do tempo. E às vezes não coincide, né? Porque tem outras festas que as pessoas... Mas essa que é ligada à natureza, ao passar do tempo, essa realidade meio psicológica, meio real, que não se sabe se o tempo anda em círculos, se ele anda numa linha reta. Se sabe, é perceptível que ele não se repete. Em que pese a Terra ser redonda e ela vai rodando, né? Um astro vai iluminando, a lua de noite vai... Ó, esses mistérios todos, né? Solares, né? Lunares, astronômicos. O Deus, astronômicos. Isso, lá muito antigamente só observava tudo isso. Sim. Esse tempo que passa, essa coisa imensa que nasce, que cria. As frutas do trópico quente nossos são mais doces do que em qualquer lugar do mundo, debaixo da linha do Equador. Não é que as nossas frutas, nossas mangas e tal. A Europa, as partes mais geladas, não tem as frutas com a doçura que tem aqui. Né? Na Índia também, que é justamente sob o sol mais quente. Né? Imagina uma coisa dessas, o sol adocica as frutas. Né? A lua, a noite, tem outras influências, né? Meio associadas a um certo mistério, né? Certas mudanças do tempo, dizem até que a população cresce de noite, né? As revoluções se fazem à noite, né? São mais ardorosas, são mais ardentes em que pés noturnas, né? Quer dizer, então tem muita coisa interessante, né? Que são mais do que meramente mistérios, mas os mistérios nos movem, os símbolos, né? Não é de hoje que essas festas, que essas simbologias acontecem. As Saturnálias, muito antes de Cristo, né? As dionisíacas, as bacantes, festa de Baco, para todo mundo beber, né? Todo mundo beber, brincar. O carnaval é muito antigo também. Só que pegando um pouco essas festas cíclicas, sim, que nos batem, que nós herdamos, mas os ancestrais daqui mesmo já tinham formas, porque também tinham essa percepção do tempo que passa e do convívio, né, dessa grande ambiência. Imagina essas festas num tempo em que os seres humanos se sentiam filhos da terra, filhos das águas. Os tupis, por exemplo, que habitaram esse lugar que nós estamos aqui, o Vale do Parnaíba, do Punaré, né, do Rio dos Piaus, mas aqueles ancestrais brincavam também. Eles tinham os seus rituais, né, na percepção da finitude das coisas e, sobretudo, enquanto viviam,
pertencente como filhos dos rios, por exemplo. Professor, eu tenho uma curiosidade também a respeito do Natal, que um símbolo muito forte é isso aqui, é a árvore, o pinheiro. Historicamente tem uma explicação o porquê que o pinheiro é um dos símbolos do Natal, não tem? O porquê que essa árvore em si, pinheiro, tem uma ligação muito forte com essa data. Você lembrou ainda há pouco porque surgiu o Papai Noel. Ao longo do tempo vai agregando. Cada momento, cada tempo da história, cada era, em algum lugar, vai reinventando a forma de celebrar, vai ressignificando Sim. a festa a partir daquela matriz maior de todas, né? Que é o tempo forte de passagem. Quase todas as religiões, todas, ritualizam essas passagens de ano, ritualizam esse tempo, valorizando seus próprios símbolos. Né? A árvore de Natal, com o pinus, que é uma árvore de lugar gelado, frio, no Brasil só tem no sul. O pinus, aqui tem algumas formas, mas muito aqui no sertão e tal. Mas lá tem. Agora imagine nas regiões nórdicas, Noruega, lá onde surgiu o Papai Noel, nos países escandinavos, Era isso que eu ia se lhe transfere perguntar. depois para os Estados Unidos. É porque o pinus é muito típico dessas regiões mais geladas, mais frias, e a beleza que fica quando ela se... tá, essa árvore aqui, né? Ela está aqui cheia de coisinhas brancas para simular uma neve, né? O que é meio aqui, deveria ter... A árvore de Natal devia ser um pé de joá, a coisa mais linda que tem no nosso sertão, né? Todo assim, amarronzado. Um cajueiro, quem sabe. Um cajueiro. Ficaria bonito, viu, professor? Nossa, Que, realmente. aliás, essas bolas deviam ser cajus, assim, Olha aí. bonitos e tal. Bem Mas regional. isso significa o quê? A colonização. De onde surge a figura de Papai Noel? E por que ela é tão abraçada nos natais, assim, de diferentes regiões? Ele acabou de dar a explicação aqui. É a coisa já a invenção do tempo do comércio. Essa sociedade comercial, de consumo, que aproveita, digamos, a oportunidade dessas celebrações, né, para, digamos assim, para atiçar a vontade de um certo consumo, de uma certa consumação, isso é novo na história dessa comemoração. É uma coisa do mundo, do sistema de consumo, nem sempre foi assim. Né? Nem sempre foi assim. Em que pese ser um tempo de consumo, por exemplo, de vinho, de bebidas, de comidas diferentes, porque o que é o comungar? O que é a festa que une a coletividade? Né? É se comer, né? Comungar. O que significa a palavra, por exemplo, companheirizar. Companheiro, companheira, comer o pão juntos, né? Quer dizer, que as religiões movimentam, né? Falam nisso, significam isso. Quer dizer, é se juntar para celebrar, para dançar em roda, né? Quer dizer, então, ela vai ganhando significado. No nosso caso, são os significados que outros povos trouxeram para cá. Porque a área que nós estamos, o Brasil é um país que foi uma colônia, né? Herdando de outras culturas aquilo que aqui se coloca, né? Até porque não tinha, no significado que os europeus tinham, as celebrações indígenas, que tinham seus ritos e tal, mas não associados com Cristo, por exemplo. Não era assim. Os ritos africanos de iniciação, iniciáticos, esses aqui são de tocar tambor, saudando o nascimento de Deus, dos astros, Algumas das suas dessas entidades. tradições se mantêm ainda? No caso das tradições afro, sim. Mas aquelas se sincretizam com as tradições europeias que são mais fortes. Até porque vieram para cá via a igreja, os padres, os costumes comuns da sociedade portuguesa, ibérica, europeia, enfim. Né? Então aqui, o Brasil, essa mestiçagem também cultural, né? O Natal exprime isso, né? Quer dizer, como o Carnaval. Parece que ele aqui se deu mais bem, e com outras formas e muito interessantes, né? Quer dizer, consoante a diversidade do povo brasileiro, aquilo que ele foi sendo na história nesses 500 anos, ela foi também se expressando isso nessas brincadeiras, que são todas festas para confraternizar. Nenhuma delas
tem um fundamento de matar, né? Tem um fundamento de lembrar desgraça, de lembrar isso e aquilo, algumas coisas que são próprias do caminhar humano, acabam acontecendo. Carnaval, nada disso é para celebrar guerra, por exemplo, né? Qualquer tipo de guerra, mas em geral para celebrar a paz. Está aí um elemento muito comum, é um tempo de paz. No que significa paz para todas as gentes, a ausência de doenças, né? Quer dizer, a saudabilidade, viver em paz, viver, portanto, né, em condição de celebrar, em condição de comungar, né, o tempo. E nesse caso, celebrar o tempo novo, que é tudo que nós queremos, mas o tempo cheio de esperança. Tá? Porque os presentes do presépio, porque os presentes do Reis Mago, lá no dia em que começou a era cristã, o nascimento de Deus, do Deus Jesus, já tido naquele momento como filho do Messias, do Deus maior, segundo as tradições que estão escritas, já estavam escritas naquele tempo. Então, é algo muito mesmo para se celebrar com muita vontade, né, de se compreendendo, e nem quem compreenda brinca também. Sabe-se que é uma coisa muito forte e que a história explica, como nós estamos aqui tentando, né, aqui nesse espaço, conversar com vocês. Professor, em um mundo globalizado, né, onde a internet, o celular é muito presente nas mesas, né, nas famílias, né, como é que, para encerrar, né, como formas de preservar esse espírito de comunhão, de paz nos lares, e como que a história observa isso também, né, no sentido de como isso foi mudando ao longo dos tempos e como está hoje, né, digamos assim, porque a gente vive um momento que... Conexões. Né? Conexões, digamos assim, as pessoas não... são raros os momentos que as pessoas, principalmente em lares, né, param para sentar, ter um momento desse de reflexão, e o Natal, ele proporciona isso, não é? Exatamente. Que isso prepondere sobre as dimensões do cálculo do consumo, por exemplo. Sim. Né? Esse Papai Noel vendedor, né? O quanto isso influencia, né? Influencia na cabeça das crianças. Isso é muito sério. Quer dizer, esse Papai Noel significado em dar e receber presentes. Com esse, né, que é um tempo de... Acabei de falar dos presentes dos Reis Magos, da tradição cristã. Né? Só que esse dar e receber presente, né, de como a festa se coloca hoje em dia, sobretudo nesta parte do mundo em que nós estamos, aí sim, tendendo a essa globalização de um significado, de um Natal maciço do consumo, no cálculo da consumação de bens, e em detrimento dessa outra reflexão, né? Dessa outra reflexão que está associada ao nascimento dessa festa há milhares de anos, né? Que prepondere essa dimensão que nos, né, produz em nós pulsões no rumo na direção da paz, do amor mútuo, que o Natal sirva mesmo, né, não para essa outra consumação, que a consumação seja a resultante final, a vontade, né, de se dar saltos em direção, né, ao futuro, ao tempo novo, que ele seja de paz. Por exemplo, né, no Natal você pensar que muita gente não está comendo. Ora mais, é uma festa de comunhão e de solidariedade. Né, tá? Que esse consumo que eu considero muito exagerado. Está cada vez mais. Os sininhos do Natal estão tocando no começo de outubro, final de setembro, quer dizer... Eu vi decoração já no final de setembro, você tem ideia. Isso causa uma ansiedade na gente. Tá sentimento de final de ano, né? Nossa, já por exemplo, final do cada ano. vez mais precoce. Se sabe que em alguns lugares, né, se a sociedade pactua, né, de não começar, por exemplo, antes, por exemplo, do dia 6 de dezembro, né, que é o dia razoável, é o dia que se tem como, oficialmente, que se começa o ciclo natalino, que está associado nas tradições cristãs, católicas sobretudo, ao tempo do advento, né? Até porque esse ciclo se encerra no dia 6 de janeiro, para nós 6 de janeiro. Mas em outras sociedades não existe mês de janeiro, não existe mês de dezembro, essa contagem é assim, né? Mas existe o tempo da natureza percebido
pelas realidades, pelas culturas e pelo modo de viver de milhares e milhões de pessoas que vivem. Então, eu acredito que é muito interessante que se encaminhe, que se continue celebrando cada vez mais com força e com muita vontade essa data, essas passagens, porque elas são necessárias a que nós lembremos a nossa própria história, a existência, e a gente possa, né, nesse tempo, né, ir refletindo sobre o significado de viver. E viver junto, evidentemente, está provado que viver junto é muito melhor do que viver só. Perfeito. Que Pois, perfeito. professor, muito obrigado por esse bate-papo. Né? Quantas informações. Quantas informações o pessoal de casa com certeza adorou, né? Falar um pouco sobre a história do Natal e essas perspectivas que eu trouxe aqui pra gente. Então, aqui o Antenados está de portas abertas sempre para você, professor. Muito obrigado. Agradeço pelo convite para esse bate-papo. E Feliz Natal também para o senhor. Para você, nós todos, né? O ano novo chegue, né? Já que é uma festa só. Sim. É a gente que divide, mas ela é uma festa só. É Uma verdade, festa né? um tempo de passagem. O brasileiro sempre dando um jeitinho brasileiro, Daqui a 20 né? dias é um outro tempo. Ai, Será um outro maravilha. tempo. Um outro tempo que a natureza quis. E a gente datou e dá esse significado. Um forte abraço. Maravilha.